Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e demais amigos e amigas, irmãos e irmãs que à distância rezam conosco através das redes sociais, também da Web Semeando Montanhesa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje também com toda a igreja celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Ao longo de quase 20 domingos, acompanhamos o grande itinerário catequético, teológico e espiritual de Jesus através do longo caminho para Jerusalém, apresentado pelo evangelista São Lucas. No evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 21, versículo de 5 a 19, contemplamos uma importante etapa do curto ministério de Jesus em Jerusalém, mais precisamente nas dependências do imponente templo. Trata-se de um texto longo e complexo, devido principalmente ao uso do gênero literário apocalíptico, tão incompreendido e distorcido ao longo de toda a história. Na verdade, Jesus está anunciando a transição entre dois reinos, o reino dos homens, ou o reino do mundo, e o reino de Deus. Estamos já bem próximos do fim do ano litúrgico. E esses tempos litúrgicos são importantes para irmos compreendendo a ação salvadora de Jesus Cristo e nos deixamos catequizar a cada ano pela sua verdade, verdade absoluta, verdade suprema. Como vimos, a palavra de Deus vem carregada de esperança. Ela nos mostra que o reino se realiza, mas depende de nós e também de Deus. Jesus deseja que tenhamos uma fé corajosa e bem disposta, pois há obstáculos nesta vida e a fé é força necessária, seja qual for a situação em que estivermos. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, diz Jesus. A luta diária para fazer com amor as coisas pequenas e aparentemente desprezíveis, direciona toda a nossa interioridade para a identificação mais plena com Jesus Cristo. Jesus nos adverte que nenhum esforço, nenhum padecimento será poupado a nós quando dermos testemunho de tudo que Ele nos ensinou e nos ensina. Avisaria sobre isso igualmente na última ceia. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. João 15, 20. Deus permite estas perseguições porque pode tirar delas bens maiores, uma vez que será a ocasião de dar testemunho. Considerando que o famoso templo de Jerusalém era uma das grandes maravilhas do mundo na época, pela sua imponência e beleza, uma previsão de sua destruição total despertava muito espanto e perguntas, como fizeram os interlocutores de Jesus. Quando acontecerá isto? Qual o sinal de que estas coisas estão para acontecer? As perguntas desse gênero, Jesus responde com muita cautela e precisão, embora não diga quando, pois não é competência sua, nem se trata de algo relevante. Ele pede, na verdade, para que os discípulos não se apavorem com os acontecimentos que refletem os antigos sinais de fim dos tempos,
preditos ao longo da história de Israel pelos antigos profetas. Guerras, revoluções, fenômenos naturais, como terremotos e outros. A destruição do santuário é para Jesus a consequência do fechamento interior dos seus habitantes e da recusa em acolher a novidade do reino. Não só o templo, mas as realidades que parecem intocáveis e eternas devem cair, para que seja possível a nova Jerusalém, humana e humanizadora. Pois tudo o que se fundamenta na pura exterioridade cai por si mesmo. Para os judeus, o templo simbolizava e expressava a presença de Deus, que habitava no meio do povo. Nesse sentido, aparecia como um lugar privilegiado de oração e purificação. O santuário de Deus garantia, com seu edifício e liturgia expiatória, a ordem da terra. O templo era a chave e o sentido da estabilidade do mundo. Se falhasse o templo, o mundo perderia seu sentido e os homens ficariam sem chão, sem comunhão, sem união com Deus, sem garantias de vida e sobrevivência. Jesus vincula a chegada dos tempos finais à ruína e queda desse templo. Tudo que parecer ser sólido e consistente sofrerá terríveis abalos e cairá. Só assim poderá dar lugar ao verdadeiro santuário de Deus. Só assim poderá chegar a humanidade reconciliada, o templo de verdade, que são os homens e mulheres, como presença e transparência de Deus. Para Jesus, a verdadeira imagem de Deus é o ser humano. É nesse contexto que Jesus afirma que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E não diz por desprezo, mas com imensa esperança, pois somente a queda do templo poderia abrir o caminho para o reino de Deus, que é a nova humanidade. A destruição, portanto, do templo será o início de uma nova e mais alta construção humana. Só ali, onde acaba o tipo de ordem fundado e centrado no templo, pode chegar o reino de Deus. O verdadeiro templo é a vida. A verdadeira religião é aquela que sustenta as relações humanas e fraternas, reconstrói os vínculos, acolhe e integra o diferente. Templo vivo que humaniza e é espaço de humanização. Um coração petrificado se expressa numa atitude de intolerância e insensibilidade frente aos outros. Diante de uma proposta exigente, ousada, Jesus faz um forte apelo à fidelidade e perseverança dos seus discípulos, encorajando-os a não desanimarem diante das diversidades. Antes de tudo, ele garante que quando estas coisas começarem a acontecer, os discípulos terão uma oportunidade de dar testemunho da fé nele. Jesus aconselha também os discípulos a confiar plenamente nele, sem preocupações com o que dizer e o jeito de se defenderem diante das acusações e calúnias. São João Maria Vianney dizia que os santos têm o coração líquido, ou seja, ser santo é ser flexível, manso, não petrificado, sensível.
O ser humano, na sua essência, é um ser fluido. Prezados irmãos e irmãs, é neste mundo que Jesus quer que vivamos e sejamos nele o vinho novo da fé, da vida e da paz. Não tenhamos medo de viver a fé, e é isso o que importa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.